Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor. É um privilégio estar aqui mais uma vez. E antes de iniciar a nossa lição, eu quero te agradecer, você que está inscrito no nosso canal. Eu quero também te agradecer, você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem curtido os nossos vídeos. E a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te pedir, inscreva no nosso canal, que você vai estar recebendo em primeira mão todas as nossas publicações. Nós chegamos agora à nossa lição de número 8, do dia 22 de maio de 2016, que traz como tema Israel no plano da redenção. E o nosso texto áureo diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 9, verso 1 ao 5, capítulo 10, verso 1 ao 8, capítulo 11, verso 1 ao 5. E como objetivo nessa lição, nós temos que compreender a sorte de Israel no plano de salvação. Então você que é professor, no decorrer desta lição, ressalte a soberania de Deus na história da redenção, mostre que os israelitas foram escolhidos pelo Senhor para receberem o Messias, independentemente das obras dos patriarcas. Contudo, Deus não queria fazer somente favores e privilégios para os judeus, mas ele desejava, por intermédio deles, abençoar todas as famílias da terra. Israel não compreendeu essa verdade, nem o plano da redenção de Deus, rejeitando o Salvador. Os judeus acreditavam que, por serem descendentes de Abraão e ser também o povo escolhido de Deus, não necessitavam aceitar a Jesus. Eles rejeitaram o Messias, porém Deus não os rejeitou e, por sua misericórdia, fez com que nós fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Então o Israel de hoje, segundo Lawrence Richard, a comunidade da aliança escolhida por Deus é composta de gentios, bem como de judeus que creem nas promessas de Deus sobre Jesus. A nossa introdução diz assim: Paulo discorreu a respeito da doutrina da salvação nos capítulos 1 ao 8 da Epístola aos Romanos, e veremos nesta lição que nos capítulos 9, 10 e 11, ele abre um parêntese para tratar a respeito da sorte de Israel no plano da salvação. Aprendemos com estes capítulos que Deus tem um plano especial para com Israel e que a rejeição deles é apenas temporária, até se cumprir a plenitude dos gentios, quando todo o Israel será salvo. O primeiro tópico: a eleição de Israel no plano da redenção. O anseio de Paulo e a incredulidade de Israel é o nosso primeiro ponto desse tópico. O apóstolo deixa explícito a elevada estima que possuía por seus compatriotas. Ele abre o seu coração para expressar seus sentimentos em relação ao seu povo. Ele desejava que todos, assim como ele, entendessem o plano perfeito da salvação revelado em Jesus Cristo. Esse desejo de Paulo se intensifica quando ele lembra os crentes romanos de que aos judeus foi dada a adoção, a glória, os pactos, a lei, o culto, as promessas. Então, Paulo também faz eles recordar que deles, dos judeus, descendem os patriarcas e também o próprio Cristo. Mas apesar de todas essas bênçãos, o entendimento do povo judeu continuava e continua endurecido. Então, eles não entenderam que eles foram eleitos, pelas promessas de Deus. Então, o argumento de Paulo em Romanos capítulo 9, versos 6 ao 13, revela que as promessas de Deus relativas à nação de Israel não falharam, mesmo que a maioria deles as tenha rejeitado. As promessas de Deus terão o seu fiel cumprimento através dos judeus remanescentes, dos gentios
que abraçaram a fé, e do Israel que será restaurado no futuro. Essa porção das Escrituras é uma das mais debatidas entre os teólogos. As posições se polarizam quando o debate é entre determinismo e livre escolha. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas à eleição coletiva. Ele usa o exemplo de Esaú e Jacó para ilustrar o seu argumento. A citação que Paulo faz de Jacó e Esaú nesse texto é tirada do livro do profeta Malaquias. Então basta uma olhada nessas passagens de Malaquias, capítulo 1, verso 2 ao 4, para ver que o profeta não estava se referindo às pessoas ou indivíduos, Jacó e Esaú, que nessa época já haviam morrido, mas ele estava se referindo a grupos ou povos. Isto é demonstrado em Malaquias capítulo 1, verso 4, onde Esaú é identificado como Edom, um povo e não um indivíduo. Então fica, portanto, evidente, à luz desse contexto, que a predestinação é corporativa, isto é, de um grupo, de um povo, de uma nação, e não de pessoas individualmente. Continuando o nosso terceiro ponto desse tópico, é a eleição, justiça e soberania de Deus. Nos versículos 14 a 29, do mesmo capítulo 9, Paulo responde às indagações sobre a justiça de Deus e sua soberania. Deus não poderia ser acusado de ter sido injusto com Israel por eles se acharem no estado em que se encontrava. Paulo toma Faraó para exemplificar sua argumentação. O apóstolo afirma que o endurecimento do coração de Faraó ocorreu quando Faraó resistiu à vontade de Deus. Então, da mesma forma, Israel foi endurecido porque não aceitou a justificação que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Então, o exemplo extraído da metáfora do vaso, do oleiro, serve para fundamentar mais ainda a argumentação em favor da justiça e da misericórdia de Deus. O argumento determinista que vê os vasos de ira e vasos de misericórdia como sendo uma referência aos salvos e condenados, cai diante da exposição do próprio texto. Deus suportou os vasos da ira e eles se tornaram por si mesmos objetos da ira de Deus. Mas os vasos de misericórdia participarão da glória de Deus através da fé pela graça de Deus e não como resultado das suas próprias obras. O segundo tópico é o seguinte: o tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Observamos que Israel tropeçou. Primeiramente, tropeçaram em Cristo. Partindo do princípio de que a igreja de Roma era formada em sua maioria por gentios, a parte judaica teria dificuldade de entender por que os gentios haviam sido aceitos por Deus, enquanto a maioria dos judeus não haviam sido aceitos. Paulo argumenta que o tropeço de Israel se deve ao fato de não terem crido em Jesus, o Messias prometido. O que deveria ser solução para eles tornou-se em tropeço. Por outro lado, os gentios, ao crerem na graça de Deus, foram justificados, visto que a sua justificação veio em decorrência da fé e não dos seus méritos. Isso é um grande privilégio que nós temos em sermos aceitos por Deus. O segundo tropeço de Israel é que eles tropeçaram na lei. Nesse ponto, o apóstolo realça algo que ele já havia argumentado desde o capítulo 3. Os judeus, ao buscarem a sua justiça própria através da lei, acabaram por rejeitar a justiça de Deus, que vem através de Jesus Cristo. Querer agradar a Deus seguindo os preceitos da lei era andar em direção errada, visto que Cristo é o fim da lei.
conforme Romanos capítulo 10, o verso 4. Então eles tropeçaram também na lei, porque a lei se tornou inviável para a salvação de qualquer deles, já que nenhum conseguiu mérito pela lei. O terceiro tropeço dos judeus é que eles tropeçaram na palavra. O Evangelho de João já havia mostrado que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui Paulo mostrará que a rejeição de Israel aconteceu não por falta de aviso, mas porque não quis ouvir aquilo que Deus havia planejado para ele. Endureceram seus corações e tropeçaram na palavra. Por outro lado, os gentios responderam positivamente a mesma palavra e por isso foram aceitos por Deus. Então todos aqueles que aceitarem a palavra, esses serão aceitos por Deus. Agora aqueles que tropeçarem na palavra, de maneira nenhuma serão aceitos por Deus. Tópico 3 da nossa lição traz o título seguinte: a restauração de Israel dentro do plano da redenção. A questão do Israel remanescente. Os teólogos chamam a atenção para a importância que a doutrina de um remanescente possui dentro da cultura judaica. De fato, os profetas que se levantaram contra a apostasia e o formalismo religioso acreditavam que Deus tinha uma reserva formada para aqueles que eram fiéis. E em Romanos capítulo 11, verso 1 ao 10, Paulo, que se considerava um dos remanescentes, cita o exemplo de Elias. Para Paulo, da mesma forma que Elias se manteve fiel no meio do Israel apóstata, assim também havia um remanescente que se mantinha fiel através de Jesus Cristo. Havia sim alguém que permanecia fiel entre judeus, gentios e gregos que queriam andar na presença de Deus. O nosso terceiro item desse tópico é Israel e a restauração futura. Embora Paulo se entristecesse com a situação espiritual de seus compatriotas judeus, a sua posição em relação a eles é de esperança e não de desespero. Paulo estava convicto de que no futuro Israel será salvo. Para ele, isso terá o seu cumprimento quando se completar a plenitude dos gentios. A rejeição dos judeus trouxe a justificação ao mundo gentílico. Quando Deus cumprir o seu propósito para com os gentios, cumprirá também suas promessas de restauração para todo o Israel. Então Paulo tinha uma certeza de que um dia determinado por Deus, ele há de compadecer de todos os judeus e haverá uma conversão nacional, ou seja, uma restauração nacional dos judeus conforme a palavra do Senhor. E concluindo a nossa lição, nós vimos que nos capítulos 9 a 11 de Romanos, esses capítulos demonstram a soberania de Deus na história da redenção. Revela que o propósito de Deus concernente à eleição jamais poderá ser frustrado. Diante disso, a atitude deve ser de temor e não de vanglória. Nada de se gloriar. Nós precisamos nos preocupar em andar na presença de Deus. Porque se Israel, a quem Deus confiou todos os principais privilégios, ele não poupou e os rejeitou por descrer ou não aceitar a sua graça, muito mais nós, que não somos, como diz, os ramos naturais, seremos também rejeitados se não andarmos na presença de Deus. Então a história de Israel, seu antigo povo, bem como a inclusão dos gentios no plano da salvação, mostra que Deus respeita as escolhas, mesmo que essas se revelem danosas para aquele que as fazem. Em todo caso, o arrependimento e a fé são caminhos que darão acesso ao portão da graça de Deus.
Então nós vamos adentrar por esse portão, vamos andar por esse caminho do arrependimento e da fé, para que possamos ser plenamente aceitos por Deus. Que Deus possa sim abençoar grandiosamente a sua vida, em o nome de Jesus. Amém.